E já, Senhor Jesus, concluindo toda a bênção, Senhor, que Ele já teve contigo diante de Ti, no Santíssimo Sacramento, nós queremos, Senhor, pedir a intercessão de nossa Mãe sobre esse profeta, sobre este homem que traz a Tua palavra, Senhor. Por isso, inunda com Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Jesus. Que venha iluminando os seus pensamentos, os seus olhares, o seu falar, o seu sentir e o seu agir, para que possamos, Senhor Jesus, tomar posse sim desta cura, desta libertação, e que o Teu sangue, Senhor, venha nos banhar neste momento. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Solta a sua voz. Solta a sua voz de profeta, a hora da oração da língua dos anjos. Solta a sua voz. Sob a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta teu braço, foi por você. Canta mais uma vez esse refrão, diga. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga comigo: Jesus, nessa manhã eu me coloco na Tua presença, pedindo, Jesus, que o Teu Santo Espírito venha inundar todo o meu ser, que eu possa, Jesus, escutar a Tua palavra e permitir que ela nasça dentro de mim. Por isso, Senhor, eu repreendo toda distração, todo barulho, toda confusão. Consagra a minha vida nesse momento, para que eu e o Senhor sejamos um só coração e uma só alma. Amém. Ó cruz, seja a minha proteção, ó palavra, anúncio da salvação. Você pode sentar. Com meu irmão que apresentou, eu sou Reginaldo Rodrigues, fundador da comunidade Árvore da Cruz. Nós temos 11 anos de fundação. Nosso carisma é ser sinal do amor crucificado, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus. Sou casado com a Denise, que há 14 anos, tenho 3 filhos, a Rafaela de 10 anos, o André Luiz de 6 e a Lília de 2 anos. E há 2 anos o Senhor me fez um chamado para viver inteiramente para o Evangelho. Então, há 2 anos eu me decidi a entregar todos os meus bens, o meu porto seguro humano, que era o meu trabalho, para viver para o Evangelho. E Ele tem honrado, e Ele tem abençoado. E nessa manhã, nós nos reunimos para partilhar de um tema. E esse tema é a graça da unidade frente à cruz. Quando nós falamos de cruz, o que logo nós entendemos?
sinal que nos redime, que nos justifica, que nos envia e que nos une. Porque foi pelo mistério da cruz, pela entrega do Senhor, que Ele constituiu a igreja, que Ele constituiu o seu corpo, que Ele constituiu os seus membros. Então, a cruz é um mistério que nos une. E quando eu preparava essa pregação, o Senhor me fazia lembrar de vários momentos da história onde a igreja sofreu, onde a igreja foi perseguida. E o Senhor colocava no coração, mesmo em meio a todas as perseguições, ela sempre foi e sempre será a única e verdadeira igreja. Ao contrário, os nossos irmãos separados, os nossos irmãos protestantes, que em meio ao momento de revolta de um homem, se separou da igreja verdadeira. Hoje, essa igreja é uma igreja em ruínas, porque se fosse a verdadeira igreja, seria somente uma. E nós vemos várias denominações, várias igrejas, com vários nomes, com vários conceitos, e a nossa igreja se une desde o seu início em um só mistério, o mistério do sacrifício do Senhor. Então, se estamos aqui hoje, irmãos e irmãs, é porque um dia Jesus se deu por nós, e é a graça da doação do Senhor que nos une. É o mistério do Senhor que se faz sacrifício, se faz doação, se faz entrega, que nós estamos aqui. E na história da igreja, muitos homens e mulheres se deram em sacrifício. E aí nós lembramos dos mártires, não só os mártires do corpo, mas os mártires da alma. Não muito longe, Paulo VI, que sofreu pela igreja, João Paulo II, que sofreu pela igreja, e bem perto, Bento XVI, que se consumiu pela igreja. E a graça que fez desses homens sinais presentes nesse mundo está na cruz. Então o Senhor hoje nos convida a olhar para o mistério da cruz, o mistério do Senhor que se dá, o mistério do Senhor que se entrega. E a direção para essa pregação é toda a carta de Tito, São Tito. E quando eu lia essas breves colocações de Paulo a Tito, o que Paulo diz a Tito? Que ele comunique as regras da igreja, que ele escolha bispos, que ele tire do coração dos homens os conceitos pagãos. E onde eu encontro o equilíbrio para a unidade? Na cruz, no mistério da cruz. E assim eu convido você a pegar Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Tito 2, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra nos diz: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa, não sejam maldizentes, nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar os jovens, as jovens, a amarem
seus filhos a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. O que Paulo diz a Tito? Que todos aqueles que assumem a graça da direção na igreja, ou aqueles que são pais e mães, ou aqueles que são superiores nos lugares onde estão, eles têm no coração algo muito claro, que todo ensinamento saia da sã doutrina, porque nós só seremos unidos pelo mistério da cruz quando seguirmos a igreja do Senhor, quando olharmos para o magistério e entendermos que a igreja há 2014 anos comunica a verdade de Cristo, comunica as direções de Cristo. Então eu não posso ser um homem, uma mulher sóbrio, grave, prudente, forte na fé, na caridade e na paciência, se eu não estou impermeado do mistério do Cristo crucificado e o mistério da tradição, o mistério das verdades que a igreja me comunica. Como eu tenho presenciado homens e mulheres que se encontram desanimados da fé, homens e mulheres que já estiveram à frente de ministérios e estão caídos. E onde estão os homens fortes e prudentes, as mulheres fortes e prudentes, para irem ao encontro daqueles que estão caídos? Onde é que estão os coordenadores? Onde é que estão os ministros? Em cada identidade, por exemplo, da inovação, onde estão os homens que são chamados a unir, a buscar aqueles que estão caídos, a comunicar com as suas vidas a verdade? Ao contrário, nós ficamos maldizendo aqueles que caíram, nós ficamos perseguindo aqueles que erram. É preciso compreender que a cruz nos une no mistério, e não é a tua capacidade de conhecimento que vai te levar a ser superior ou a coordenar as pessoas, mas é pelo mistério da cruz, pela entrega de Jesus, pela vivência da verdade, que nós seremos pastores do rebanho que o Senhor nos confiou. Agora, se ficamos olhando para nós, para aquilo que Deus nos confiou, e batendo no peito achando que isso é o máximo, eu sinto muito em dizer, seremos uma igreja dividida, seremos um movimento dividido, porque o coração de Cristo foi perfurado, e do coração de Cristo foi derramada a misericórdia. Só que muitas vezes também nós usamos a misericórdia para cobrir os pecados. A cruz é sinal da doação do Cristo, e aquele que segue o Senhor, que se doa, também deve se doar. Como é que eu vou ser um homem de Deus se eu não me coloco na presença de Deus? Como é que eu vou dirigir pessoas se eu não procuro o mestre dos mestres? Se eu não procuro aquele que pode colocar em mim toda a direção? Mas ao contrário, eu me encho de teorias, eu me encho de conhecimentos, eu me encho de leituras, e vou depositar tudo isso em cima do irmão. O homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher católica, devem comunicar o mistério. Eu sempre digo que o Reginaldo um dia vai morrer, mas o carisma árvore da cruz nunca morrerá, porque em si eu sou cuidador do mistério de Deus, eu não sou dono. Muitas vezes nós nos achamos donos daquilo que o Senhor nos confiou, assim nos enchemos
enchemos de orgulhos, assim nos enchemos de vaidades. E aquele que é o Senhor de todas as coisas, Ele se desprendeu de toda a sua autoridade, de toda a sua potência, de todo o seu poder, para na cruz fazer nascer a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi lá na cruz que nasceu. Foi lá na cruz do derramamento do sangue do Senhor que nasceu a igreja. Pentecostes foi a confirmação, mas a cruz nasceu no Gólgota, na morte do Senhor. E nós, principalmente aqueles que têm autoridade, ou usam a autoridade para oprimir, ou usam para ter um rebanho à sua volta. Quantos não comunicam a verdade da igreja porque tem medo de perder o seu povo? Quantos não comunicam a verdade da igreja porque não serão amados? Mas o Senhor não teve medo de ir até a cruz para morrer por nós. E nós temos medo de comunicar a verdade da igreja. Depois da eleição do nosso amado Francisco, nós começamos a ouvir algo contrário à verdade. Muitos dentro da própria igreja começaram a falar: eis o homem, esse é o melhor dos papas. Depois de João Paulo II, agora sim, veio o grande homem, o homem simpático, o homem feliz, o homem que vem com o Espírito de Francisco para unir a igreja, para a igreja ser pobre. Que hipocrisia! E onde fica Bento XVI? E onde fica aquele homem humilde que teve coragem de renunciar o mais alto grau que a sociedade humana e espiritual tem na terra, a mais alta autoridade? Porque o que ele disse: eu não tenho mais capacidades humanas para guiar a igreja. Homem que durante 7 anos e poucos meses deu a vida pela igreja. O tempo maior da perseguição, dos anúncios da pedofilia, dos escândalos, e aquele homem esteve de pé, e aquele homem está de pé, e aquele homem está enclausurado para orar por Francisco. E a igreja hipócrita muitas vezes diz que não existiu Bento XVI, porque eu creio que muitos nem leram suas cartas. A unidade na cruz só vem do reconhecimento pleno da igreja. Todos os papas vieram para um tempo, para uma necessidade do tempo, e todos são dignos de louvor e ação de graças a Deus, porque todos deram uma vida. E nós, membros do corpo de Cristo, falamos que não existiu Bento XVI. Irmãos, é preciso compreender que aquele que tem autoridade deve semear a unidade, deve semear a concórdia, deve semear a fraternidade. E quantas vezes nós não semeamos a divisão? Quantas vezes nós não semeamos que somos melhores que os outros? E o Senhor veio nos chamar a atenção que nós devemos ser sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé e na caridade e na paciência. E dizia Bento XVI: a caridade sem verdade é mentira. E muitas vezes nós revelamos uma caridade falsa,
não é caridade, isso é hipocrisia. A verdadeira caridade é aquela que me faz ir ao encontro do irmão, olhar nos olhos dele e dizer: irmão, em nome de Jesus, sai desse caminho. Em nome de Jesus, deixa isso que você está fazendo. Não importa se esse irmão não vai te amar mais, não importa se esse irmão não vai querer mais estar com você, mas você comunicou a verdade. E porque hoje nós vemos tanta separação dentro da igreja, porque muitos comunicam o magistério e também muitos comunicam a mentira. Quantos que são autoridades e não tiram o sentido pleno dos sacramentos? Quantos sacerdotes não permitem a comunhão em segunda união? Quantos sacerdotes não permitem a comunhão de pessoas que estão em condições terríveis, dizendo assim: você é piedoso, você é uma mulher ou um homem de fé, pode comungar assim. E sabe quem sofre? É a igreja. Sabe quem sofre? É aqueles que pregam a verdade, é aqueles que não têm medo de dar a vida pela igreja. E eu falo sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma ostentação. Desde o dia que o Senhor me constituiu pregador, eu nasci para falar em nome da igreja e do seu magistério. Quem quiser amar alguma coisa, ame a Cristo, porque eu não sou digno do amor humano, porque afinal eu sou pecador. Mas eu nunca vou pregar para ter um rebanho ao meu lado. Eu não vivo do marketing, eu não vivo das ofertas pecaminosas das pessoas. Eu vivo daqueles que acreditam no carisma que o Senhor me confiou, sem nenhuma troca. Isso não é nenhum privilégio, isso é obrigação de todo cristão. Eu não posso desmentir aquilo que há 2014 anos é dito. E assim, meus irmãos, a partir da minha autoridade, muitas vezes é semeada a desunião, a separação, a mentira dentro da igreja. O Senhor está nos convidando hoje a nos aprofundar no mistério da fé. Porque se um dia a cruz do Senhor nos uniu, é a cruz do Senhor que vai nos proteger, é a cruz do Senhor que vai nos abençoar, é a cruz do Senhor que vai nos livrar das perseguições. Mas se preciso for dar a vida pela igreja, dê a vida pela igreja. Se preciso for ser perseguido pela própria igreja, não tenha medo. Mas a cruz que um dia foi levantada foi para dizer a todos nós, homens e mulheres: eu me dei para que vocês fossem um só coração e uma só alma, para que vocês fossem homens e mulheres irrepreensíveis, para que vocês fossem homens e mulheres íntimos do Pai, para que vocês fossem homens e mulheres que comunicam a verdade da minha igreja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, se vivemos assim, irá reinar dentro da igreja, dentro da família, no ambiente de trabalho, vai reinar a unidade. Porque não há mais duas palavras, há uma só palavra. Como é doloroso, e eu digo porque o Senhor tem me confiado pessoas para me orientar. Como é doloroso eu falar para uma pessoa acerca daquilo que ela está vivendo, orientar ela no magistério, dizer a ela que ela tem que renunciar a algumas coisas, e depois outros que são autoridade vão dizer: não, não precisa de tudo isso não, isso é exagero. E aí eu digo para você, meu irmão e minha irmã, quando é permitido o pecado dentro da igreja, a igreja é
maculada com o nosso pecado, a igreja é manchada com o nosso pecado. Ao invés de nós criticarmos o nosso irmão, que nós venhamos a orar por ele. Ao invés de eu perseguir o irmão que deseja anunciar a verdade, que deseja viver uma vida radical no Evangelho, que eu olhe para ser também como essa pessoa. Porque um dia o Senhor derramou todo o sangue por cada um de nós. Nós não somos corpo da sua igreja, onde Ele é a cabeça. Será que nós estamos seguindo os pensamentos de Cristo? Será que nós estamos seguindo os sentimentos de Cristo? Será que nós estamos seguindo os desejos que Cristo tem para nós? Irmãos, é muito sério. Eu não posso ser de Cristo e causar divisão. Eu não posso ser de Cristo e ser um fofoqueiro. Eu não posso ser de Cristo e semear a divisão, porque um dia Ele se deu por mim, Ele se deu por você. E com isso eu tenho que encher o meu coração de Cristo. Como eu vou encher meu coração de Cristo? Orando, jejuando, observando os mandamentos, vivendo uma vida sacramental correta, desejando a santidade. Ora, o que é ser santo? Se não ser separado do pecado. Um dia o Senhor nos escolheu para sermos separados, para sermos um povo que é unido pela cruz, pelo mistério da cruz, para que quando cheguemos em algum lugar, as pessoas olhem para nós e digam: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Será que você, quando chega em algum lugar, você é a revelação do Cristo? Será que quando você chega no seu ambiente de trabalho, no seu movimento, você é a presença de Cristo? É isso que a cruz nos faz: unir ao mistério, nos submeter às verdades de fé, reconhecer o nosso pecado e nossa fragilidade. Qual a diferença do Reginaldo para vocês? Nenhuma. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou a cabeça do corpo, porque a cabeça é Cristo. Por que eu, sendo pregador, sendo fundador, depois não posso conversar com você depois da pregação? Eu já tenho um caminho que me leva, não estou dizendo que aqui tenha, mas em alguns lugares tem um caminho que leva para uma exclusão, porque lá vai ter algumas coisas boas para comer. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, Ele nunca impediu que o povo se aproximasse dele. E muitas vezes nós, achando que somos alguma coisa, criamos para nós privilégios e aceitamos privilégios. O único privilégio que Jesus teve foi de não renunciar à cruz. Porque se Ele tivesse renunciado à cruz, nós não estaríamos aqui. E por que tem que ter
porque quem merece louvor e glória é Jesus Cristo. Nós somos instrumentos. Será que nós somos instrumentos de Cristo? Será que nós semeamos a unidade dentro da nossa igreja, da nossa casa? Um irmão pregador um dia foi em uma cidade e uma mulher, no final da pregação dele, disse: eu queria que você fosse da minha casa, porque o meu filho é muito rebelde. Tudo bem, senhora, vamos à tua casa. Chegando lá, ele entrou no quarto jovem, ficou lá um tempo, e quando esse pregador saiu, ele disse para a mãe dele: senhora, quem precisa de oração é a senhora, porque o teu filho falou que na igreja você é uma santa, mas quando você entra dentro de casa, você parece um leão. Você xinga, maldiz, menospreza, oprime. Será que somos seguidores de Cristo? Sim, nós somos fracos. Será que o Reginaldo, como pai, como esposo, não erra? Lógico que eu erro. Será que o José não erra? Nós erramos. Será que o Marquinhos não erra? Lógico que nós erramos, porque afinal nós somos carne, corpo, matéria. Mas, amados, tem coisas que fazemos que precisam ser mudadas, porque a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, a unidade da tua casa, só vai acontecer quando os sentimentos de Cristo entrarem em tua vida, quando o desejo de Cristo entrar em tua vida, quando os sonhos de Cristo entrarem em tua vida. Se não entrar, a sua casa será a mesma, o seu ministério será o mesmo, o seu trabalho será o mesmo, porque a tua vida não impacta o mundo, porque a tua vida não convence o mundo que vale a pena seguir Jesus. A unidade nasce da renúncia, da morte, e nós não queremos morrer, e nós não queremos reconhecer que somos orgulhosos, e nós não queremos reconhecer que nós nos ostentamos, que nós nos achamos o máximo. Nós não queremos reconhecer quando o Senhor que dá autoridade a alguém para vir me corrigir, para vir nos corrigir, nós não aceitamos. Sempre temos uma justificativa, sempre colocamos culpa em alguém, sempre falamos que passamos por traumas, por isso, por aquilo. Ora, Cristo não é o Senhor. Ele pode te libertar dos traumas, Ele pode te libertar do seu temperamento desequilibrado, ou ao menos Ele pode te controlar. Agora, se você não deixar, você será o mesmo. E corações machucados dentro da igreja é divisão. Olha como é interessante a visão óptica, muitas vezes, de nós superiores. A pessoa começa no grupo de oração, ou na celebração, ou na missa, e nós percebemos que aquela pessoa está há algum tempo fiel. Nós chamamos ela para servir nos nossos ministérios. Nós não fazemos um trabalho de orientação, um trabalho de cura interior. Nós não apresentamos as regras reais de como ser o movimento, por exemplo, como ser carismático. Eu não preparo aquela aula para servir o Senhor. E ela estando machucada, e ela estando traumatizada, o que ela vai fazer? Ela vai machucar os outros, porque ela ainda não entendeu o mistério do Senhor, ela ainda não bebeu da graça do Senhor, ela ainda está bebendo. A unidade nasce quando eu convido aquele irmão para servir e faço um pastoreio com ela, e acompanho aquela pessoa, e oro por ela, e dou direção para ela.
você vai servir dentro daquele ministério. Mas não. Achando que nós somos bons, nós colocamos a pessoa lá dentro e ela machuca e se machuca. Tem algo essencial para a vida humana: a formação. Como seremos unidos se não falamos a mesma língua? Como que a renovação carismática será unida se não fala a mesma língua? Como que as novas comunidades serão unidas se não falarem a mesma língua? Não existe mágica, irmãos. Existe um único conceito, que a unidade nasce do mistério da cruz, que é comunicado pela verdade da igreja, que eu disse. Se eu não conheço a minha igreja, se eu não conheço Cristo, como que eu vou ter um coração uno? Como que eu vou entender a correção? Como que eu vou aceitar a orientação? E eu digo com experiência que muitas pessoas se encantam e querem entrar no carisma Arca da Cruz, mas quando nós falamos para a pessoa que existe um caminho, que existe um acompanhamento, que a vida dela deve ser aberta, que ela não pode esconder nada, que ela tem que se abrir para ser formada, muitos não querem, porque querem continuar com o coração oprimido, porque não querem abrir a vida para que o Senhor entre. A unidade só pode nascer da abertura do coração do homem. A unidade só pode acontecer quando o homem olha para si mesmo e reconhece os seus limites, as suas fragilidades, as suas fraquezas. Quando eu estou no meu ministério e eu reconheço que é Cristo que age em mim, que é Cristo que se comunica por mim. Afinal, eu sou instrumento. Mas mesmo sendo ainda um instrumento com fragilidades, o Senhor quer me usar. O Senhor quer fazer de mim instrumento. Será que nós estamos deixando Jesus nos manipular? Não manipular no sentido ruim, mas o Senhor que pega a minha vida e vai me conduzindo. O Senhor que vai trabalhando, o Senhor que vai me curando. E assim, por exemplo, o Senhor vai precisar de uma pessoa que esteja ao seu lado. A igreja precisa voltar ao conceito da orientação espiritual. As pessoas querem dar direção sem ser dirigido. Toda pessoa deve ter alguém que o oriente, ou sacerdote, ou homens e mulheres de Deus, porque senão nós vamos comunicar a nossa razão, aquilo que sabemos, e muitas vezes o que sabemos não vem de Cristo. A unidade só pode acontecer quando eu corrijo os meus maus costumes. Quantas vezes nós somos maus, como eu dizia, perseguidores, orgulhosos? Quantas vezes nós perseguimos o irmão dentro do ministério, ao invés de conversar com ele e dar a ele a direção? Quantas vezes eu não obedeço a autoridade que o Senhor me deu para me dirigir? Para que serve, por exemplo, Francisco como coordenador dessa região? Para pastorear a região. Mas se você, servo de grupo de oração, coordenador, for desobediente, ele vai sofrer, e a unidade da renovação não vai acontecer. E eu digo porque eu tenho observado avanços, graças a Deus. Mas quantas vezes a nossa mentalidade não entende a obediência? Se eu não sou obediente, eu não sou casto e eu não sou pó.
Levanta mais alto, não tem vergonha não. Se você não colaborar com o pastoreio Francisco, a divisão, a separação, a discórdia permanecerá. Agora, se você acreditar, eu sou desse tempo, e Deus sempre me faz lembrar dessa mulher, não tem jeito, a nossa irmã Rosa, uma mulher que deu a vida, que foi obediente até o fim, que não quis ir para outro grupo de oração, porque ela quis ser até o fim semente e fruto de um grupo que ela nasceu. E muitas vezes, num pequeno problema que nós temos, nós já queremos ir para o grupo tal e tal, porque nós não somos obedientes. Assim não seremos pobres, assim não seremos castos. Eu não falo de castidade sexual só não, castidade da observância, da prudência, do zelo, do respeito com aquilo que Deus me confiou. E eu preciso também comunicar a fraternidade dentro dos lugares onde eu estou. Sabe quando o irmão vem e diz mal do outro irmão? Você diz assim: irmão, eu não quero ouvir não. Irmão, isso é fofoca, vai embora. Muitas vezes nós criamos conceitos das pessoas por deslizes delas, por pecados que ela comete, mas nós não nos damos conta de entrar no coração da pessoa, de saber por que daqueles desvios, mas logo julgamos. Assim nos tornamos separadores, divisores. A fraternidade nasce do conhecer o coração do outro, do conhecer a alma do outro, do saber das suas dores, do saber dos seus sofrimentos. Como carismático da cruz, o Senhor me ensinou a entrar no coração do homem, algo que eu não entendi, porque a alma é um mistério que só Deus conhece. Então aquele que pastoreia precisa conhecer a alma das suas ovelhas, o coração, os sofrimentos. O sacerdote precisa conhecer a alma, o coração das ovelhas. Não é isso que Francisco tem nos dito? Saia das sacristias e vá para as periferias. Entre na alma, na periferia da alma, no coração das pessoas. Escute as pessoas. Escute os seus lamentos, suas dores. Escute os seus sofrimentos. E assim, cheio do Espírito Santo, o Senhor vai te usar para dar direção a essa pessoa. E às vezes que essa pessoa errar, você vai compreender, porque você conheceu a fragilidade humana dela. Porque o que nos constitui, homens e mulheres, é a graça de Deus, que nos chama para servir. Como carne nós somos pecado, como carne nós somos limite, como carne nós somos fracos. A unidade pela cruz só nasce de corações fraternos, de corações apaixonados pelo Cristo. E se eu sou apaixonado pelo Cristo, eu sou apaixonado pelo homem, porque afinal o homem é imagem de Deus, e eu não posso desrespeitar a imagem de Deus, porque a imagem de Deus me lembra o próprio Deus. Quando eu me levanto contra o meu irmão, eu me levanto contra o próprio Cristo, que assumiu o meu pecado na cruz, que assumiu as minhas limitações, para me fazer servo e não mestre. Servo. Eu sou somente servo. E o servo não é digno de nada. O servo somente deve doar a vida. Então eu quero terminar com uma fala de João Paulo II, que ele diz:
É hora de uma nova fantasia da caridade, que se manifeste não só na eficácia dos socorros prestados, mas na capacidade de pensar e ser solidário com quem sofre, de tal modo que o gesto de ajuda seja sentido, não como esmola humilhante, mas como partilha fraterna. Olha que linda essa fala do nosso amado Beato João Paulo II. É hora de uma nova fantasia. Nós estamos no carnaval, vamos vestir uma nova roupagem da caridade, que se manifeste não só na eficácia dos socorros, não só aquilo que eu faço pelo irmão, mas na capacidade de pensar e ser solidário com o que sofre. Eu tenho que ser solidário com o sofrimento do irmão, e ser solidário com o sofrimento do irmão não significa em aceitar o pecado do irmão. Volto ao começo, o que eu disse: caridade é a verdade, e quem foge da verdade é mentira, e a mentira tem pai que se chama Satanás. Se eu não sou da verdade, eu sou da mentira, eu sou filho de Satanás. Então aquele que é verdade é amor, é fraternidade, é unidade. Amém? Eu convido você a fechar os olhos e, no desejo de ser unidade pelo mistério da cruz do Senhor, por sua entrega, por sua renúncia, mesmo sendo Deus, se fez homem para dar a vida por nós. Eu convido você a colocar a mão no teu coração e a dizer comigo: Jesus, nessa manhã, na presença da tua cruz, eu quero renunciar ao orgulho, à vaidade, à prepotência, à divisão, à ostentação, às vanglórias, os aplausos. Faz de mim, Senhor, lugar da tua presença, expulsando da minha vida todos os sentimentos maus, toda raiva, toda ira, todo ódio, toda separação. Converta-me, Jesus, em um homem novo, em uma mulher nova, que pelo mistério da tua cruz eu me torno um sinal visível em meio a esse mundo da verdade, do amor e da fraternidade, e que a minha vida, Jesus, se configure ao mistério da cruz. Por isso, Senhor, se preciso for sofrer pela verdade, sofrerei. Se preciso for morrer pela verdade, morrerei. Porque afinal, Jesus, o único fim que eu quero para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida do meu ministério, para a minha servidão na igreja, é ser nesse mundo sinal da verdade. Por isso, Senhor, faça do meu coração um lugar novo, onde o Senhor, sentado no trono do meu coração, pode reinar, pode governar, pode conduzir. Coloco toda a minha vida em serviço à tua igreja, a única igreja, para que eu seja, Jesus, mais uma primícia do teu evangelho. Que os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus atos